E para encerrar a segunda temporada do programa De Sete Não Passa, nós temos um convidado internacional, Silas Ávila Júnior, jornalista e correspondente do Brasil na ONU. Então vamos começar o programa. Eu aqui, diretamente de Sucupira, e Silas diretamente da esquina do mundo, Nova York. Seja bem-vindo, Silas, tudo bem? Obrigado, Alexandre. Obrigado, tudo jóia. Bastante frio, mas está tudo ótimo. O coração está quente. Oh, maravilha! O brasileiro tem sempre o coração quente, né? Bom, Silas, você está aí em Nova York, né? Esquina do mundo, sempre globalizada e pioneira Nova York, né? Nova York, aliás, falando nisso, né? Já foi, poucos meses atrás, um dos epicentros, né, mundiais aí dos casos de coronavírus. E agora, paradoxalmente, ela é uma das primeiras a iniciar um processo de vacinação, né? Ao mesmo tempo, diversas pesquisas de opinião que eu tenho acompanhado aí pelo mundo todo têm mostrado um crescente movimento de aversão às vacinas, né? Dizem que não só no Brasil, nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, Europa, enfim, diversos outros países, alguma coisa entre 20% e 30% das populações de diversos países, em alguns lugares beirando 50%, como é o caso da Rússia, dizem que não vão tomar vacina em nenhuma hipótese, né? 300 anos depois do iluminismo, o ideal iluminista dizia que o conhecimento e a ciência nos libertariam aí das garras da superstição e levaria a humanidade para um outro patamar, para uma renascença humana, né? Apesar de a gente estar afogado em informação e ciência, né? A gente tem esses movimentos que parecem paradoxais e, ao mesmo tempo, nunca tanta gente acreditou que a Terra é plana, por exemplo, né? Silas, o que deu errado com o ideal iluminista, Silas? Olha, eu até não sou tão descrente de achar que o ideal iluminista deu errado, sabe, Alexandre? Eu acredito mais que a falta da informação ou as pessoas que precisam de difundir essa informação de forma mais enfática e coerente com o que realmente reflete a realidade, elas não estão fazendo. Esses dados que você falou aqui de Nova York é uma realidade não só de Nova York, como é uma realidade do próprio Estados Unidos. Eu acredito que ela está muito, você que é um cara da estatística, eu acredito que ela está muito próxima da realidade brasileira também. E o que mais nos espanta aqui é que o negro e o latino ainda é uma população que tem um índice muito maior. Se você pegar o negro e o latino, você vai bater a casa dos 70% que falam que hoje ele não quer tomar vacina. Não, eu vou esperar um pouquinho, eu vou ver o que vai acontecer, eu vou ver se alguém vai morrer, né? E aí eu tomo a vacina. Infelizmente, isso é, na minha opinião, é a falta do conhecimento. A ciência, ela traz à luz aquilo que é obscuro. Eu particularmente, outro dia, eu até divulguei isso no grupo, um médico do Sírio-Libanês, e explicava exatamente o vírus, como é que ele funcionava, como que o DNA da pessoa faz para poder atacar esse vírus, e depois cada tipo de vacina, qual a função da vacina, o que ela faz, porque a gente está ouvindo aí, tem vacina que é geneticamente modificada porque veio de chimpanzé, tem vacina que é do vírus que foi morto, é só um pedacinho dele, e tem uma vacina do RNA, que é uma vacina sintética, é uma novidade que o mundo não viu ainda, ninguém, né, não teve uma vacina de RNA, e o medo, obviamente, nisso tudo, reina. Eu me lembro que eu me vacinei, né? Ou seja, minha mãe me vacinou, eu vacinei os meus filhos. Eu nunca cheguei no postinho de saúde e falei para a médica, da onde que é essa vacina? Quanto tempo ela levou para ser desenvolvida? Ela foi aprovada por quais órgãos do mundo? Eu não me lembro nunca disso ter acontecido. E a gente está em 2020, com toda a era da informação funcionando muito bem, a desinformação é que, infelizmente, está se sobrepondo. É verdade, você tem toda a razão. E eu acho que a gente conjuga isso, né? Acho que nunca se falou tanto. E eu acho que as pessoas ficam com medo em duas situações. Quando elas não têm nenhuma informação
e às vezes quando ela tem muita informação fragmentada de fontes diferentes. Mas tem um outro problema aqui, talvez, né, Silas, que é o uso político disso. E como a política é uma instituição que não tem credibilidade, muita credibilidade no planeta Terra, no planeta Terra, as pessoas começam a suspeitar até que ponto isso, né, tem algum interesse político por trás, ou até que ponto isso é a expressão da verdade. Porque na vida real, eu não consigo imaginar um pai ou uma mãe que vá deixar seu filho sem vacina, uma vacina como poliomielite, sei lá, e deixar seu filho correr o risco de ficar paralítico, paraplégico, né? Acho que não passaria pela cabeça de ninguém, né? Mas além do pioneirismo da vacina, né, acho que tem essa injunção política que deixa alguns processos sob suspeita, talvez, né? Eu vejo muito a mistura da religião também. Aí, se vou jogar mais um pitaco aí na tua fala, ainda tem a religião misturada a isso tudo, as crenças ideológicas. Eu não vou criticar nenhuma delas aqui, esse não é o caminho, esse não é o porquê, mas existe isso ainda, a forma que está sendo usado isso dentro dos templos, dentro das igrejas, e sem querer falar de uma ou outra religião. Infelizmente, a gente tem essa influência todas as vezes que a igreja entrou, a religião entrou para poder misturar com a política. A história mostra para a gente que deu errado, deu problema, mataram-se pessoas que não precisavam ter sido mortas, houve-se um caos no mundo. Então, isso é para a gente tomar cuidado, a gente ter realmente as nossas crenças é muito importante, a nossa fé em Deus e em que a pessoa acredita, ter sua fé, mas deixar isso separado da questão política e ideológica. Saber que a ciência também está aí para isso. Se o mesmo Deus que você acredita criou, deu a inteligência para os médicos, para os cientistas desenvolverem vacinas, hoje está todo mundo usufruindo da tecnologia que é fruto da ciência, fruto da pesquisa. Hoje eu estou aqui em Nova York, você está aí no Brasil e a gente está se falando ao vivo e o resto do mundo está assistindo. Isso é fruto da ciência, isso é fruto do estudo, de tecnologia que veio através de muito estudo, de muita ciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, realmente entender que isso é para o bem da humanidade. A humanidade vai continuar avançando, porque não tem como ir para trás, não tem como falar, vamos desligar a internet agora porque deu errado, não funciona mais, então vamos desligar. Isso não vai acontecer, né? Nós não vamos deixar isso acontecer, nenhuma pessoa sã no mundo vai fazer. O que a gente tem que saber é dominar tudo isso, juntar a minha fé, a minha ideologia política, o que a ciência diz, e ter a vontade, né? O que eu mais falo isso. Eu falo isso muitas vezes com os meus pais, sabe, que são outra geração. Eu falo, recebeu a brincadeira da tia do Zap, né? Recebeu o Zap da tia, checa a informação, dá uma olhada, porque às vezes você coloca no Google, pergunta para o Google, coloca assim no Google, isso aqui é verdade? Escreve mesmo, de uma forma bem leiga. É verdade que a vacina da China tem o vírus da AIDS, que é o que se fala agora aí, né, a novidade? O Google vai te dar uma série de sites, que são sites que obviamente você pode pesquisar, 1, 2, 3, jornais de grande porte, uma mídia que realmente vai te trazer uma informação muito mais informativa do que aquele zap que você recebeu no grupo. É verdade mesmo. Você até falou desse caso de AIDS e de vacina, né? Infelizmente, eu acredito que as religiões elas são positivas, né, para a humanidade, mas ocasionalmente existem esses vieses. A África é um exemplo. Durante muito tempo, muitos líderes religiosos disseram que a AIDS era uma invenção do Ocidente, que ela não existia, né? O que é quase um crime de genocídio, porque lá você tem um número epidêmico de AIDS no continente africano, né? E isso é um tremendo desserviço, você propagar uma informação absurda dessa, de que a AIDS não existe, sabendo que lá existe uma epidemia e que isso precisava ser controlado com as medidas profiláticas corretas, né? Então, de fato, é isso. Bom, falando um pouco mais de jornalismo, que eu sei que você é jornalista, né? Eu sou um apaixonado por leitura, né? Que faz uma biblioteca. E um hábito que eu adquiri quando criança, por conta dos meus pais, é ler jornal. Né? Inicialmente, o jornal de papel, que era o que os meus pais assinavam, né? E hoje em dia, apesar da falta de tempo, eu tenho tentado migrar para as formas digitais dos jornais, né? E eu sou muito grato aos jornais, obrigado, jornais,
eu acho que um pouco do que eu sei veio muito do que os bons jornais me proporcionaram nesses anos de formação. Mas a gente hoje está ficando num mundo que parece que o mundo cada vez mais complexo cabe num tweet ou num meme, né? E dizem que o jornal de papel vai acabar. Mas dizem que o jornal de papel vai acabar, mas o papel do bom jornal não pode acabar. Qual que é o papel do jornal no futuro? Qual é o futuro do jornal nesse mundo doido que a gente está vivendo, Silas? Olha, Alexandre, falou muito bem, é tudo isso aí. O futuro do jornal dizem que o papel vai acabar. Eu sou da geração que gosta, né, de comprar o Globo de domingo e sentar na praia para ler, né? Eu acho que isso aí está na história aí de todo mundo. Então eu sou dessa geração também. Verdade. Mas eu entendo, eu tenho um filho de 20 anos e que lê jornal, que recebe os pushes do New York Times, do New York Post, do Washington Post, está ali, está sempre recebendo. Eu sou da geração que está assistindo o debate político, né? Eu não sou, meu filho é da geração que está assistindo o debate político com fact-check, que é checando os fatos, né, daquilo que o candidato está falando ali. Tem 4, 5, 10 jornalistas por trás fazendo a checagem daquela informação em tempo real. Então esse é um mundo diferente, um papel diferente do jornal, da imprensa hoje. A imprensa, todos conhecem a história de ser o quarto poder, né, de ser conhecido como quarto poder. É um poder que realmente não é um público, mas ele é um poder que ele mexe com todos eles, né? Ele está ali sendo fiscalizador, ele é a voz do povo, ele é quem realmente traz para a luz aquilo que os nossos maus políticos querem deixar bem escondidinho e bem sem iluminação. Então esse é o papel da imprensa. O dia que a imprensa não for acusada por líderes de tudo quanto é coisa que você ouve, hoje a palavra bonita é fake news, né? Que é o que o Trump inventou e que todo mundo vai atrás. Que não é acusada de fake, a imprensa que não é acusada de ser partidarista para um lado ou para o outro, o dia que isso parar de existir e que está todo mundo satisfeito com o resultado da imprensa, eu acho que aí a imprensa acaba, aí não tem mais o papel da imprensa, ela tem que ser realmente aquela imprensa que traz o debate, que traz a informação. Eu tenho um grande amigo aqui, ele está aqui nos Estados Unidos, fugindo do Brasil por ameaças, ele é jornalista. Hoje eu não vou falar o nome dele, até por uma questão de segurança da vida dele mesmo. A gente está fazendo um trabalho junto à ONU para que ele tenha um tratamento diferenciado aqui, segurança e tudo. E ele foi um dos precursores e quem fez o jornalismo investigativo, toda investigação de casos famosos aí no Brasil. Exemplo, João de Deus, foi ele que descobriu todo o que estava acontecendo e que levou isso para a Globo, não foi a Globo que descobriu isso, ele que é o jornalista que está por trás disso, jornalista independente. E o último dele foi o caso, me desculpa, eu não lembro exato o nome da seita, mas é uma seita católica, não sei se é Meninos de Deus, uma coisa assim, que ele que fez toda a denúncia do que essa seita estava promovendo aí no Brasil. E por conta disso ele tem milhares de processos e tem ameaças de morte dele e da família dele. Ele acabou vindo para cá o ano passado e se refugiando aqui nos Estados Unidos. Então esse é o papel do jornalismo que não tem fronteira para ele, não tem barreira para ele, não tem partido político para ele que vai impedir de trazer à luz o que estava escondido. Trabalho com vários jornalistas aqui na ONU, jornalistas de países que realmente aí é problemático, porque o cara da imprensa ele é decapitado, ele é fuzilado, ele é colocado preso por 30, 40 anos numa prisão e jogado lá mesmo, sem a família saber onde está. E eu trabalho com pessoas que passaram por isso, que fugiram dos seus países, que são refugiados hoje aqui nos Estados Unidos e continuam exercendo o papel de jornalistas. Participo também de uma campanha que é o Jornalismo Não é Crime, é uma campanha que eu tenho um carinho muito grande por ela, que é o que hoje tentam fazer com o jornalismo aí no Brasil, infelizmente, é criminalizar o papel da imprensa. Então eu acredito muito
nesse papel da imprensa, da coexistência da imprensa mesmo com a nova era da tecnologia. Se ela é através de um papel impresso ou se ela é na tela do teu celular, não importa. Você deixou muito bem claro, o que importa é o bom jornalismo. Ele é ótimo, é isso mesmo, concordo com você. Bom, trafegando nessa seara aí de jornalismo com política, eu sei que você faz muita cobertura aí da política internacional e também da comunicação, né, do futuro da comunicação. Uma das promessas, né, dessa era da informação que a gente vive, a gente está afogado em informação, tem ela na palma da mão toda hora, é que a gente adentraria numa era de mais informação, mais liberdade de pensamento, mais pluralidade, mais diversidade. Isso abriria campos para opiniões mais nuançadas, né? Porque a gente estaria com mais acesso a uma miríade de informações, de ponto de vista, etc. e tal. No entanto, quando a gente olha a prática, o que tem acontecido no mundo, parece que a gente vem testemunhando o inverso, um movimento de radicalização, de polarização política, onde parece que visões mais nuançadas são até mal vistas, assim, como se não houvesse muito espaço, digamos, para uma posição mais intermediária ou mais nuançada, né? Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são dois exemplos desse acirramento dos extremos, assim, não é? E você é um cara que está em Nova York, que é meio que uma esquina do mundo, sobretudo tá também correspondente da ONU, que é uma torre de Babel aí de gente de todo mundo, já entrevistou presidentes de diversos países, o presidente da França, o Macron, eu sei disso. Você acha que isso é uma tendência global, ou só de alguns países? E mais, é um desvio de rota muito curto? Você acha que essa era de acirramento, de assodamento, de passionalidade, de busca dos extremos é uma coisa que tem mais gás para queimar ainda? Eu quero crer que não. Eu quero crer que isso vai passar e vai passar em breve. A gente infelizmente foi muito maltratado. Eu acho que até por uma questão da esquerda ter ido ao poder e infelizmente deixou um lastro não era da forma que as pessoas esperavam ou da forma que as pessoas acreditavam, e ficou esse gosto amargo na garganta, né? Isso acabou trazendo, se a esquerda tivesse ido para o poder e fizesse realmente um papel bacana. E aí eu cito exemplos, vou até citar um exemplo prático, que eu acho que eu quero acreditar que isso não vai acontecer. A gente tem em Portugal um exemplo claro da esquerda estando na frente de um país, e um governo que está sendo super bem cotado, está super bem avaliado pelas pessoas e pelos portugueses, né? Eu tenho uma comunidade portuguesa aqui próxima de mim muito grande, todos falam muito bem. O primeiro-ministro, o Marcelo, se não me engano, ele tem um carisma enorme da população. Então, eu quero crer, Alexandre, que isso não é uma tendência global, que isso está acontecendo em alguns países. O exemplo ficou bem claro, Estados Unidos e Brasil é o exemplo principal, né, desses dois casos aí. Só que o Brasil olha aqui o Partido Democrata, apesar do Brasil ter uma diferença política muito grande. O Brasil tem, sei lá, quantos partidos políticos, não sei nem te falar hoje, a contagem deve estar beirando seus 30. E aqui a gente tem dois. Então, as pessoas lá no Brasil acabam enxergando. Tem dois, assim, que são os mais conhecidos. Tem outros pequeninos, são os independentes, tem uns mais socialistas radicais, tem vários. Mas os dois principais, os grandes players aqui, porque você não vai ver um presidente eleito de um partido independente nunca. Então, os dois principais partidos não é esquerda e direita. Assim, até o republicano, ele até é um partido de direita, e que dentro dele ele é subdividido por extrema-direita, ele tem várias facções dentro do Partido Republicano. Da mesma forma que o Partido Democrata também tem uma extrema-esquerda, que é muito beirando ao socialismo, e tem pessoas que como o Biden, que tem um histórico
da vida política dele, que sempre foi o cara do centro, sempre foi o cara que foi o conciliador, que conseguia fazer com que votos republicanos virassem para apoiar algum projeto democrata. Então a gente se engana no Brasil quando acha que a esquerda tomou o poder aqui nos Estados Unidos. Não, isso não aconteceu, não é dessa forma que está acontecendo. No Brasil, de outro modo, essa paranoia também de achar que a gente tem aí uma extrema-direita e que ela vai dominar e ela está dominando, infelizmente está no poder nesse mundo. Pessoas que pregam a filosofia da extrema-direita, inclusive radical em alguns aspectos, coisas que aqui o americano aplicou e que infelizmente deu errado, que é a liberação das armas, o porte de arma. A gente viu quantos massacres aconteceram. Eu moro aqui a 10 minutos de uma escola, que ela não existe mais, mas aconteceu um massacre aqui de Newtown, de Sandy Hook, onde morreram diversas crianças numa escola, em que a arma era do pai de um adolescente que foi lá e simplesmente massacrou, matou as criancinhas e matou professores. Foi uma coisa, uma tragédia horrível. Por quê? Porque o pai tinha arma em casa. Então, sim, são situações que aqui deu errado, que aqui se tenta mudar a legislação para voltar. Olha, toda a campanha que você vê de arma aqui não é para liberar, muito pelo contrário, é para parar, ter um controle maior, não deixar que um cidadão comum possa comprar uma AK-47. Você vai hoje em qualquer loja de armas com a sua identidade, você compra um rifle semiautomático, é uma coisa insana. Você parar para você analisar, né? O cara do lado do sinal de trânsito, você para no sinal de trânsito, o cara do lado pode ter uma AK-47 dentro do carro dele. Então, é isso que a gente quer para o Brasil, é esse Brasil que a gente quer construir, de fato. Eu acho que quando a gente prega a política ideológica da extrema-direita, que aí você vai falar sobre posição, eu sou a favor da legislação do casamento gay, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da liberação do aborto, a legalização do aborto, eu sou a favor da legalização da maconha ou das drogas, o que for. Você também, comparando com os Estados Unidos, que a extrema-direita até então, com o Trump, está ainda no poder até dia 20 de janeiro, essa última eleição nós tivemos plebiscitos em quase 50 estados. E a sua grande maioria, Alexandre, por incrível que pareça, olha só, um partido de extrema-direita no poder, os Estados Unidos completamente dividido, 80 milhões de pessoas votaram para o Trump. Assim mesmo, a grande maioria dos estados aqui votaram a favor da legalização do aborto e a favor da liberação das drogas. Inclusive com estados liberando droga pesada mesmo, crack. Alguns só a legalização da maconha para uso medicinal, outros para uso recreativo com uma quantidade limitada, outros liberaram a cocaína também, e a extrema-direita no poder. Então, essa questão que você colocou muito bem, eu não acredito que isso vá durar. Eu acho que a gente, depois de dar aquela chacoalhada, e a gente está vivendo essa chacoalhada aí no Brasil, viveu aqui, está vivendo aí, as pessoas vão cair na real e falar assim, olha, peraí, dá para ter vida aqui no meio, dá para eu ser a favor, ou entender que eu sou contra a liberação das drogas, mas eu não preciso chamar o usuário de maconheiro, safado, e eu quero ver ele morto, porque eu vou comprar uma arma para matar um cara desse. Então a gente vai conseguir ter vida aqui no meio, sabe? Muito se fala, eu não estou nem falando de centrão, estou falando de uma vida mesmo balanceada, porque qualquer ser humano que vai fazer uma análise, o que ele vai chegar lá não é nem para ele ir para um lado nem para o outro, é para ele conseguir equilibrar a vida dele. E a gente tem que ser assim, na minha opinião, de todas as formas, na política, na religião. A gente tem que ser equilibrado na forma de agir, de tratar, equilibrado para tratar com o próximo, equilibrado na hora de votar.
olha, não vou votar num louco que quer explodir a bomba. Antigamente no Brasil falava-se muito dar o cano no FMI. Ah, eu vou votar no candidato que vai dar o cano no FMI. E a gente descobriu que não era bem assim, a gente descobriu que era possível pagar as nossas dívidas lá, levar o Brasil para outro projeto econômico, outros projetos sociais. Então dá para ter vida no meio, dá para ter vida equilibrada e não essa vida extrema que hoje, infelizmente, a gente está levando. Verdade, concordo com você. Bom, para a gente finalizar aqui, um dado curioso que aconteceram nessas eleições, teve eleição nos Estados Unidos, né, em novembro agora de 2020, teve no Brasil também, né? Nos Estados Unidos o voto é facultativo, no Brasil o voto obrigatório. Apesar disso, a gente teve quase que o mesmo comparecimento, né? Nos Estados Unidos compareceram algo como 67%, próximo de 70%. Nos Estados Unidos, no Brasil, nos Estados Unidos 67%, no Brasil 70%, ou seja, quase um terço do eleitorado não foi votar, o que muita gente se adiantou dizendo que a gente está começando a migrar informalmente para um voto facultativo, né? Pessoalmente, sim. qual dos dois sistemas, voto obrigatório ou facultativo, você acha melhor? Por quê? Qual seria melhor, por exemplo, brasileiro, você que tem a experiência dos dois? Eu sou extremamente a favor do voto facultativo. Eu acho que a gente não tem que ser obrigado a nada, né? Infelizmente, as pessoas vão para a urna e... Eu não vou discutir dados com você, que você está muito melhor que eu. Você tem eles aí de cabeça. Eu não vou ter esses dados aí, não. Mas se você falou que está próximo os dois, eu acredito que é mais ou menos isso mesmo. Mas eu acredito sempre na democracia. Eu acho que as pessoas não devem ser obrigadas a vacinar. Não devem ser obrigadas a vacinar de forma alguma. Tem que ter a consciência, tem que ter uma campanha de conscientização. E se no final você achar que tem que tomar vacina, que isso vai contribuir não só para você como para os outros, excelente, vacina. Votar é a mesma coisa. Votar é você ter a consciência de que você está fazendo para o teu bairro, quando você vota num vereador, para a sua cidade, quando você vota num prefeito, para o estado, num governador, e até mesmo para o país, num presidente. E deputados federais e senadores que nos representam. Tem que ter a paixão por aquilo, a paixão pela pátria, pela mudança do país. Tem que ter a conscientização em quem que eu estou votando. Eu já vi muita gente pegando o que eles chamam aí no Brasil de cama, né? Não sei se eu vou acertar a palavra correta, que é o que os políticos chegam à noite e jogam aquele monte de santinho na porta das sessões eleitorais, né? Que tem diminuído. Não existe, mas tem diminuído. Tem diminuído, né? Então, eles jogam aquele monte ali. Aí você pensa, por que eles fazem isso, né? Porque tem pessoas, Alexandre, que pegam aquele papel do chão ali na hora que ele vai entrar para a sessão e votam em qualquer naquela pessoa ali, exatamente, aleatoriamente. Unidunité na fila da urna. Na fila da urna. Olha só que loucura que o cara que vai... A gente tem pesquisas e esse perfil existe, e não é pouca gente, infelizmente. É por isso que esquecem, algumas semanas depois, em quem votou, que não foi um processo racionalizado, construído. Não tem comprometimento nenhum. Nem o político tem com ele, porque não sabe quem ele é, e muito menos ele sabe, porque ele talvez até já se, como você muito bem colocou, de quem que ele votou, quem que você votou nas últimas eleições, se foi deputado federal, para estadual, né? Eu outro dia, não vou citar o nome dele não, mas outro dia eu mandei uma mensagem no Instagram para um certo político, e estava tendo tinha uma lei que estavam querendo fazer no Congresso, e que era justamente para acabar com as mordomias aí dos juízes, e do STF, etc. E esse meu deputado, né, é uma pessoa que eu sigo, que eu gosto e tal, não assinava, não vi o nome dele ali. E eu me senti na obrigação, eu votei nele várias vezes quando eu estava no Brasil, me senti na obrigação de cobrar. E postei isso no meu Instagram, marquei ele no Instagram, e mandei a mensagem para ele: fulano de tal, tô sentindo falta do teu nome aqui, eu votei em você, para ser assim. E ele me respondeu, ele falou assim: olha só, eu adoraria votar nessa lei, mas eu não sou mais deputado federal, eu não fui eleito na última eleição. Como eu estou distante, né?
E eu votei nessa pessoa por vários anos. Eu achei bacana o retorno dele, ele até foi eleito agora no Rio de Janeiro vereador. Eu achei bacana o retorno. E isso me incentiva a falar para as pessoas, cara, é possível. As pessoas estão ali do outro lado, elas estão te ouvindo. Você tem hoje o poder na mão para poder mandar um zap de uma fake news ou de uma matéria duvidosa? Cobra do teu deputado, cobra do teu vereador, mostra para ele o que você pensa. Porque eu te garanto, se ele recebe mais 300, 400 mensagens igual a minha, no mínimo ele vai refletir. Ele fala, opa, peraí, tem gente lá do outro lado me olhando, me observando o que eu estou fazendo aqui. Né? Claro. Ele vai refletir. Isso é cidadania, isso é exercer o poder da cidadania. É participação. Quando fala em participação política, não é ser membro de fichinha assinada de um partido político. É participar da vida política do país de forma eficaz, que mostre realmente o que você pensa e que ele está ali e ele te representa para isso. Então, o voto facultativo ele é importante porque ele traz à tona realmente quem está querendo isso para o Brasil, e não só o cara que vai pegar o santinho na porta e vai votar em sabe Deus quem, e daí o cara também não tem compromisso nenhum com ele. Eu sou da escola do voto distrital, sou da escola do Brasil não ter o presidencialismo, eu não acredito, eu não acho que o presidencialismo deu certo no Brasil. Só você pegar os presidentes dessa geração pós-ditadura, né? Só aí a gente teve 2 impeachments, só aí a gente teve, né, quantos presidentes na cadeia, né? Foram pelo menos 2 aí. Loucura. Brasil, para mim, o presidencialismo não deu certo. Eu acho que o parlamentarismo no Brasil ele já está instituído e a gente só que não sabe, porque o presidente da Câmara e do Senado tem mais poder do que, né, para fazer e desfazer, e acaba que as pessoas acabam criticando o presidente da Câmara, mas ele é o papel da Câmara hoje. Né, é o papel deles lá, de votar e de decidir muita coisa. O que acontece com o presidencialismo no Brasil, infelizmente, a gente ainda não teve essa maturidade. A gente busca um presidente herói que vai fazer tudo para mudar o Brasil com uma caneta. E ele não tem esse poder para isso. Infelizmente, ou felizmente também. Se a gente pensar que algumas medidas elas poderiam destruir o Brasil, poderiam levar a gente a um caos político, né, a guerra civil, é melhor que ele não tenha esse poder todo. Então eu sou da escola do presidencialismo, sou da escola do voto distrital, porque eu acredito que o Rio de Janeiro, que são estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são estados gigantes. Creio que não esteja ouvindo seu áudio. Não estou ouvindo seu áudio. Mas eu concordo com você. Eu acho que num país com tantas assimetrias... Aliás, é engraçado, né? Porque a gente defende a democracia como um valor absoluto, né? E quando você pega os grandes pensadores da antiguidade, eu tenho um livro sobre pesquisa de opinião pública, e eu começo o livro falando das raízes históricas deles, né? Do conceito de opinião pública, que é um conceito novo, né? No passado, o público não tinha direito a dar opinião, né? A época, enfim, de ditaduras, de monarcas, enfim, absolutistas e tal, né? E é muito curioso, porque grandes pensadores da antiguidade achavam que não tinha que ter democracia ou todo mundo ter direito à opinião, porque muita gente era iletrada, então eles não poderiam dar opinião sobre algo que eles não conhecem, ou seja, a opinião deveria ser quase que uma, embora hoje seja mal visto, uma aristocracia, ou seja, só quem está embasado para dar, né? E a gente vê, embora a gente tenha expandido o poder da comunicação de tudo, muita gente faz loteria com o próprio voto, vende por cimento. Então, se o cara vai lá dentro para fazer besteira, né, ou desengajado, eu não estou promovendo um voto elitista, estou promovendo o voto de que quem está consciente, seja de que classe, de que etnia, de que idade, está consciente, gosta, se sente seguro para opinar, vá lá e opine. Agora, se melhor, é melhor do que fazer um unidunité na hora da urna, então, já que
Sim. Você não irá consumir, ter densidade de opinião, então não faça nada que o prejuízo será menor, talvez, já que você não promoverá a cidadania se informando o suficiente, né? Sim, é o voto participativo, né? Ele realmente participa do Claro. processo político para que tenha um resultado efetivo. Eu vejo aqui na minha. Nós temos aqui o voto distrital. É, eu moro numa cidade muito pequenininha, uma cidade que tem, ela nem prefeito não tem, ela tem o chamado First Selectman, que é o cara, que é o tipo o presidente da Câmara e ele também é o prefeito da cidade, uma coisa mais ou menos assim. E uma cidade bem, é uma cidade bem pequena. E a participação aqui é enorme. Por exemplo, nessas últimas eleições foi votado a construção de uma escola, que só existe 4 escolas públicas, a cidade é bem pequena mesmo. Desde o jardim de infância até o final do 2º grau, são 4 escolas apenas. E eles estão construindo uma nova escola, uma estrutura muito boa, muito moderna, muito bonita, mas é um investimento de alguns milhões de dólares que precisa ser feito. Quando o prefeito toma a decisão de construir, principalmente uma escola dessa de quase 80 milhões de dólares, ele está tomando uma decisão que nós, como munícipes, né, que somos quem paga o IPTU e é quem vai pagar essa conta aos anos, porque a prefeitura não tem esse dinheiro em caixa, então ela vai pegar emprestado para a gente poder pagar isso com juros e para frente. Quem vai decidir se essa escola deve ser construída ou não é o prefeito. Ele pode fazer todos os planos possíveis, ele vai lá e elabora, paga todos os projetos, a cidade paga, mas no final a decisão é de cada um dos moradores aqui que vota a favor ou contra de se pegar esse empréstimo de 80 milhões de dólares para a gente poder pagar no futuro, porque amanhã o IPTU vai aumentar por conta disso, porque a gente está assumindo uma dívida nova para a prefeitura. Então é super interessante a conscientização do povo aqui até nos mínimos detalhes. Nós votamos no orçamento para a escola poder reabrir com segurança de 2 milhões de dólares, de equipamento, de divisão, de computador para todas as crianças, mas nós votamos isso. Voltando ao fato do voto distrital, eu sei quem é o vereador aqui da minha região, porque eu não recebo campanha de vereadores do outro lado da cidade, uma cidade pequenininha, dividida em distritos. Então, os distritos da cidade são representados. Então, eu não posso votar e nem posso me eleger como vereador se eu for de um outro distrito. É incrível isso, Alexandre, porque você tem o teu vizinho, ele é o meu vizinho, ele está aqui do meu lado. Eu vou encontrar com ele no condomínio, cara, toda a cidade. Quando você pensa isso e leva isso para São Paulo, leva isso para o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados gigantes, que é o que eu estava falando antes, a gente precisa de ter essa conscientização que o Brasil precisa eleger pessoas que estão do seu lado. Eu, quando falo em quem que eu devo votar para vereador, às vezes as pessoas me perguntam, né? Quem que você acha que eu devo votar para vereador? Eu falo sempre, vota no teu vizinho, cara. Vota no cara que mora do lado da tua casa. Porque, pelo menos no primeiro ano de mandato, você vai encontrar com ele algumas vezes para poder cobrar. Tomara que ele não mude daí. Tomara que ele não fique rico e mude daí. Né? A política não deveria enriquecer ninguém. Né? Deveria ser um trabalho participativo e quase que voluntário. Aqui no estado onde eu moro, que é o estado de Connecticut, o deputado estadual ele é proibido de ter apenas o trabalho de deputado. Ele não ganha como o deputado assim, do Brasil ganharia, ele ganha um valor menor, mas custo, despesa de transporte para ele poder ir para a sede do estado, alimentação e um seguro de saúde. Agora, ele é obrigado a ter um segundo emprego. Ele é obrigado a ter. Então, aí você vai ter bombeiros que não deixam de ser bombeiros. Ele continua sendo bombeiro na vida dele normal. Quando tem os dias de reunião da Assembleia, ele vai para lá e vai para se reunir, vai votar. Ele tem ali o direito de sair do trabalho, não perde o trabalho por causa disso. Isso mostra a consciência política. As pessoas não viram o business da política, né? Hoje você tem um empresário que tem um jatinho que vai para o Senado com dinheiro do Senado bancando o jatinho dele para ir lá votar, obviamente, nos interesses que favoreçam a eles, né? Não favoreçam o povo.
A gente precisa mudar o Brasil, a gente precisa ter essa consciência de que o Brasil ele é muito mais do que os políticos que hoje representam ele. É a minha opinião. Maravilha. Maravilha. Obrigado. E é muito legal ter essa visão diversificada de um outro país, de uma outra realidade, né? Silas, foi um prazer enorme falar com você. Uma pena que o programa esteja acabando. Obrigado do coração. Se quiser deixar as últimas considerações aí, antes de qualquer coisa, obrigado pela sua participação. Prazer é meu, assim, enorme, né, de poder estar contribuindo aí com você, com o Centro Universitário Teresa Ávila, Cidávila, assim, é legal ver esses espaços abertos. A gente falou um pouco da tecnologia antes de começar o programa, né, falando sobre que o mundo mudou. Eu acho que isso é a nova tendência do aonde você estiver, tá com a sua câmera, tá com o seu celular. Eu vou falar uma curiosidade pro pessoal, a gente estava com uma câmera funcionando aqui muito bem, mas de repente o celular ficou melhor a conexão, ficou com som melhor e a gente acabou trocando. Então tá provado que é possível a gente estar em qualquer lugar do mundo e estar junto ao mesmo tempo. E que essa tecnologia, que essa ciência que levou a essa tecnologia, né, descobrir tudo isso, possa trazer para a gente um mundo melhor, viu, Alexandre? Minha grande expectativa é que a gente tenha um mundo melhor com todas essas ferramentas que facilitam, que ajudam, que nos unem, que deixa a minha esposa falar com a mãe dela todos os dias na tela e que deixa eu estar aqui com você batendo esse papo gostoso. Parabéns pelo programa, parabéns ao Centro Universitário, ao William, a equipe toda da técnica e que muitos outros desses aí que sejam um sucesso para vocês, tá? Obrigado de coração pela participação e eu concordo com você, né? Essa tá longe de ser a melhor versão de mundo que a gente possa construir, tem muito por conquistar, mas certamente é a melhor versão de mundo que a gente já foi capaz, nessa longa trajetória da humanidade, construir. Eu acredito sempre no engenho humano e nessa faísca divina que a gente deve ter aqui dentro da gente, que o melhor está sempre por vir. Tá legal? Obrigado de coração pela participação. Espero que você tenha gostado do bate-papo internacional do programa de hoje, porque a nossa política é sempre trazer convidados interessantes e temas instigantes. E nada melhor para fechar com chave de ouro a segunda temporada do programa de Sete Não Passa do que essa grande entrevista com Silas Ávila Júnior, diretamente dos Estados Unidos, tá legal? Espero que você tenha gostado desse programa massa e que de 7 sempre passa. E boas festas. Tchau.